Esta é a Zona Franca do 24 Horas, com a presença de Patrícia Carvalho e de Carlos Eduardo Reis, e esta semana com o deputado do PS, Hugo Costa, em substituição de João Torres. Nos últimos dias têm-se ouvido várias vozes a colocar o tema da regionalização na agenda. É o caso de Pedro Duarte. O Presidente da Câmara do Porto defende a regionalização como instrumento de coordenação e liderança política dos níveis intermédios do Estado. Abraços com a reconstrução do território, como consequência do mau tempo, também presidentes da região centro e aqui na região de Lisboa, a Câmara da Almada, têm-se pronunciado no mesmo sentido. O Costa, bem-vindo, comece por si. Regionalização, sim ou não? Muito boa tarde a todos, cumprimento naturalmente. Cumprimentos a todos, cumprimento também aqui os meus colegas de painel e dizer que para mim é um enorme gosto estar aqui. A regionalização, obviamente que sim, sempre fui favorável à regionalização. Estranho é que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, enquanto Ministro, estivesse num governo que nada fez sobre o tema da regionalização. Agora que é Presidente da Câmara Municipal do Porto, mudou completamente de ideias. Bem-vindo ao tema, porque durante muito tempo nunca ouvi falar Pedro Duarte sobre esse assunto. Mas colocando o tema da regionalização, se existiu nestes dias questão sobre as tragédias que vivemos, que a Christine, que vivemos também depois das respostas, é que é necessário um poder de coordenação regional. Em 2011 acabaram os governos civis e deixou de haver uma estrutura intermédia de coordenação real que tenha efetivamente capacidade. As CCDRs não têm essa capacidade, mesmo que tenham algum tipo de competências, não têm essa capacidade, e é preciso alguém com capacidade de coordenação e de efetivar realmente esforços no terreno. Isso viu-se em muitos momentos, e obviamente a resolução sim, obviamente que é necessário também descentralizar políticas, é necessário descentralizar decisões, e é necessário que exista alguém com responsabilidade de decisão intermédia entre o Governo Central e as autarquias. Por isso, regionalização, obviamente que sim, só lamento que Pedro Duarte tenha chegado a este debate neste momento, quando é Presidente da Câmara Municipal do Porto. Foi Ministro há algum tempo também de Luís Montenegro, o atual Primeiro-Ministro, e nunca ouvi da parte de Pedro Duarte a defender, enquanto era Ministro, a regionalização. Carlos, aqui, quer dizer, quase mais uma vez puxava aqui a sua experiência como autarca, ou seja, além das CCDRs, é preciso este nível intermédio do Estado? Olá a todos, olá Rui, Patrícia, um gosto de estar aqui com o Hugo também e revê-lo. Esse nível já existe e o trabalho que tem sido feito pelo atual Governo é de dar mais responsabilidades e competências às comissões de coordenação regional e penso que em breve terão, por exemplo, competências na área da saúde. Penso que já tem. Tenho sentido, mas ainda não foram nomeados e, portanto... Sim, já tem formalmente. Formalmente já têm, mas ainda não foram nomeados. E eu acho isso muito importante porque, sobretudo na área da saúde, que nos tem causado a todos os governos tantos problemas, essa política de proximidade pode ser eficaz e importante. Eu não sou um adepto da regionalização, sou um municipalista, sou a favor do reforço das competências das autarquias, aqueles que estão mais próximos, aliás, como vimos nestas tragédias, de todos os cidadãos, aqueles que têm mais eficácia na resolução dos problemas das pessoas. E ainda há dias há um autarca, nosso colega, que acabou por ter graça, mas com muita convicção dizia: os geradores avariam, tudo avaria, a luz vai abaixo, mas os autarcas nunca deixam de funcionar. Ele aludia aos presidentes de junta, àqueles que ainda estão mais próximos do que os presidentes de Câmara e os seus executivos. E portanto, eu acredito que é possível continuar esta desconcentração de poder central para estes níveis intermédios do Estado e para as autarquias locais. Já foi feito um caminho, por alguns governos também, de dar competências na área da saúde, da ação social e da educação, com muitas críticas, mas as câmaras municipais foram absorvendo essas competências, nem sempre com um envelope financeiro à medida das responsabilidades que foram transferidas, mas temos, enfim, hoje que estamos confrontados com essa realidade, acho que as câmaras municipais têm feito um bom trabalho e é preciso continuar a aprofundar esses mecanismos de desconcentração. Uhum. Patrícia, temos aqui duas visões diferentes. Qual é que é a sua posição aqui sobre o tema da regionalização?
Olá, Rui, cumprimento os meus colegas, a quem nos vê lá em casa também. Eu não sou também favorável à regionalização. Eu acho que o que nós temos que fazer é reforçar os mecanismos que já temos, as CCDRs, temos também as CIMs. O Carlos falava aqui num ponto que é crucial, a questão da delegação de competências da saúde, educação, nas autarquias, que depois não vem acompanhado do envelope financeiro para fazer face a estas novas responsabilidades. Mas eu acho que o caminho é exatamente esse. É reforçar não só a responsabilidade das autarquias em determinados assuntos, porque são as autarquias que estão mais próximas da população, comparativamente ao Estado Central, naturalmente, e esse reforço tem que ser acompanhado dos meios para colocar depois todas as medidas necessárias em prática. E depois temos também as TCDRs, porque, honestamente, para já, lembrar que nós já tivemos um referendo à regionalização nos anos 90 e 95, se não me falha a memória. Penso que 98. 98. Foi nos finais dos anos 90 e a população disse que não. E, portanto, se neste momento se coloca a questão, eu sou da opinião que se deve ouvir novamente o povo português e eles decidirão se querem uma regionalização, se não querem. Não querendo, e esta é também a minha opinião, acho que não faça sentido num país como o nosso, o que nós devemos é reforçar os mecanismos atuais para que haja uma maior coordenação e quando houver tempestades, incêndios, qualquer catástrofe como tivemos agora, que as regiões afetadas tenham os meios, tenham todos os mecanismos necessários para fazer face àquilo que são as necessidades no momento. Acho que uma regionalização, criar mais estruturas intermédias, não vai favorecer em nada. Eu acho que, aliás, se nós olharmos para aquilo que tem sido o habitual no país, é que nada se resolve. Há sempre mais pessoas responsáveis, mais estruturas, mas fica sempre tudo na mesma. Portanto, eu acho que o caminho, honestamente, não é por aí. É reforçar aquilo que temos agora para depois, quando surgirem momentos decisivos, estejam essas estruturas que já existem, preparadas para fazer face ao que for necessário. E tenha mais presença no terreno também. Tenha mais presença no terreno, porque um dos problemas que... não presença nenhuma no terreno. Pois, mas um dos problemas que, enquanto autarca, eu, por exemplo, me deparo é exatamente, muitas vezes, estarmos a dialogar ou a debater com estruturas que não têm rosto. Enfim, elas têm rosto, mas nós não... Essa é a questão. É que as CCDRs não são eleitas. São nomeadas pelo Governo. Vemos, o Governo Civil também não era eleito. Eu acho que a grande maioria dos... Mas o facto de serem nomeados não quer dizer que não possam ter uma presença mais próxima. Os governadores civis que acabaram por uma decisão... Sim, mas tinham presença no terreno. E tinham capacidade em áreas muito limitadas. Está bem, mas resolviam, nomeadamente, problemas de coordenação a nível de proteção civil e que o Governo em 2011 acabou com os governos civis sem colocar as responsabilidades deles em ninguém de coordenação. Sim, mas não me leves a mal agora reduzir reduzir os problemas que temos em relação à proximidade do terreno com a questão dos governos civis. Foi um populismo na altura. Isso é que eu dizia, reforçar as estruturas que não temos foi um agora. populismo, foi um sinal que se quis dar. Nós podemos ter uma opinião diferente, mas enfim, vocês não reverteram isso. Portanto, não estavam assim tão em desacordo com essa matéria. Deixa-me só dar aqui também uma questão simples. Falávamos aqui das CIMs. Que tem um papel importante. Que tem um papel importantíssimo. Mas as CIMs têm um problema. O presidente da CIMs é um primo inter pares. O presidente é que, por exemplo, eu sou Tomá. Até fui presidente da Assembleia Municipal durante o último mandato. Mas a competência de um presidente da CIM, presidente da Câmara, neste momento que é presidente da CIM, que é o presidente da Câmara de Abrantes, começa no ponto do seu território do Concelho de Abrantes, ou seja, começa no Tramagal e vai até ao final do Concelho de Abrantes. Não tem competência sobre o resto do território. Os presidentes de Câmara, todos eles são uma figura persa e a sua capacidade legítima é apenas no seu Concelho. Depois, obviamente, temos as CCDRs, que têm uma eleição indireta do caso do Presidente e do caso dos vice-presidentes, e depois as outras funções são nomeadas pelo Governo. Também tem uma legitimidade indireta ou apenas das Assembleias Municipais. Eleição indireta, foi o que eu disse. Eleição direta do Presidente da Assembleia e o indireta do Vice-Presidente pelos Presidentes da Câmara. E os outros são nomeados pelo Governo. Aí também estamos a falar do que diz a lei. As pessoas também não têm essa responsabilidade direta e também não têm essas competências do ponto de vista da própria forma legal.
Nós não estamos a inventar a roda. A grande maioria dos países europeus tem legislação, mesmo países da nossa dimensão. Nós não estamos a inventar a roda. A verdade é que no terreno, e eu, enquanto autarca, que sou, enquanto num concelho que até foi relativamente afetado pela tempestade de Christine, apercebi-me, no distrito de Santarém, que havia uma falta de coordenação por esse facto de também não haver um ponto de coordenação estratégico. Porque, neste momento, também temos um problema. Os presidentes de Câmara Municipal, que têm mais capacidade mediática, acabam por vir para as primeiras páginas. Às vezes não é só mais capacidade mediática, é mesmo também mais capacidade política. Mais capacidade política e mediática. Mas um concelho com 5 ou 6 mil habitantes. São todos iguais. Claro, mas um concelho com 5 ou 6 mil habitantes. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Falava com o Presidente da Câmara Municipal, talvez o mais afetado no meu distrito, pela Christine, Ferreira do Zeza. Eu lembro de ligar-lhe a ele e dizer assim: Bruno, tu tens que ir para a comunicação social, dizer qual é o ponto de situação de Ferreira do Zeza. Isto porque Ferreira do Zeza estava fora dos radares, porque se falava de outros concelhos de outra dimensão e presidentes de Câmara com mais capacidade. Que se possa fazer mais, mas há um conjunto de estar a duplicar estruturas. Ter um deputado à porta de casa não vai resolver o problema. Mas, nós Carlos, temos muitas estruturas que podem funcionar melhor. Se houvesse um governo regional, os CCDRs acabariam, como é óbvio. Se houvesse uma regeneração, os CCDRs elas hoje, acabariam. da maneira que podem funcionar, são quase governos regionais. Da maneira que podem funcionar hoje, com as competências que já têm... Mas estamos então a passar da eleição direta... Podem funcionar melhor. Temos de passar da eleição direta para a eleição direta, que é isso que tem mais responsabilidade. Isso já obriga a forma do sistema político. Ou seja, está bem, mas as pessoas, em vez de terem aí, que se fossem eleitos diretamente, deixavam de ter uma já direta e isso é uma questão de legitimidade. Mas é uma questão... Isso é outra... Mas é uma questão muito relevante, como tu sabes. Agora, a questão é, aceitamos as estruturas que temos ou não, queremos reforçá-las ou não, versus regionalização, um governo regional, um parlamento regional, uma assembleia regional, mais deputados... Não é aquilo que eu acredito. Uma duplicação de custos, Acho uma duplicação... que o reforço do municipalismo tem muito mais eficiência. Uma duplicação de custos nós não sabemos, até porque as CCDRs hoje têm naturalmente já custos, não seria muito diferente, e a questão dos parlamentos regionais podiam ser lugares a tempo inteiro. As Assembleias Comunais Intermunicipais existem, eu faço parte de uma Assembleia Comunal Intermunicipal, quer dizer, que reúne uma, 2 vezes por ano. Não estamos a falar propriamente qualquer modelo, nem estamos a discutir um modelo em concreto. Agora, era necessário uma conceptual diferença de uma legislação? Era. Sendo que aqui, Patrícia, há a questão de... Fala sempre da reforma do Estado, não é? Que é algo invisível e muito difícil de perceber os resultados, e aqui seria... Invisível ou não existe? Mas essa interpretação deixo para o seu lado, e portanto seria aqui também o desafio de criar este nível intermédio do Estado, e com essa dúvida se realmente seria funcional ou se seria mais uma entropia no funcionamento do Estado. Eu acho, honestamente, que Portugal não está preparado para uma regionalização com tudo o que isso implica. Nós já temos estruturas, que agora falávamos, o que temos que fazer é reforçar os meios que têm e as suas responsabilidades. Relativamente à reforma do Estado, isto é uma coisa que nós já temos vindo a dizer. Aliás, a questão da reforma do Estado já se fala há muitos anos, desde que me lembro que se fala da reforma do Estado. Mas depois, quando nós vamos ver na prática, o que é a reforma do Estado? No que é que se traduziu? Não se traduziu ainda em muita coisa. Nós temos que ter um Estado que seja eficaz, mas que seja menos dispendioso para o erário público. A máquina do Estado é gigantesca. E se me dissessem assim, bom, a máquina do Estado é gigantesca, pesa muito naquilo que é o erário público, mas funciona. Quando as pessoas precisam, funciona. Quando alguém tem algum problema, sabe a quem se dirigir e essa pessoa tem à sua disposição os mecanismos para resolver esse problema. Só que isso não acontece. Temos um Estado dispendioso, uma estrutura pesadíssima, que depois não resolve nada. E aqui vê-se bem esta questão das CCDRs, das CIMs, várias pequenas estruturas, e tivemos estas tempestades, infelizmente, e na prática não se traduziu numa melhor organização, numa melhor resposta às necessidades das pessoas afetadas. Portanto, continuo a dizer que a regionalização não é o passo que Portugal precisa dar. Portugal precisa de arrumar a casa primeiro, cortar as gorduras do Estado, que são muitas, e tornar-se mais leve, mas ao mesmo tempo mais eficaz. Criar mais estruturas vai ser exatamente o oposto. Vai tornar-se mais pesado, menos eficiente, mais eficiente,
daquilo que nós temos à nossa frente, não sei se tornará mais eficiente. Em todos os Estados com legislação são tipicamente mais eficientes que os Estados sem regionalização. O Estado alemão não é eficiente, ao Estado... Nós estamos a falar de Portugal e das pessoas que temos em Portugal e nós sabemos nós somos os que poucos Estados da União Europeia que não têm legislação. Mesmo Estados muito pequenos, mesmo Estados muito mais pequenos que nós, têm legislação. E são mais eficientes. Se calhar é uma das razões, digo eu. Porque se continuarmos a colocar todas as decisões no terreiro do passo e depois não haver um problema intermédio... Não terreiro do passo. É reforçar o que já existe, as CCDR. Mas aí as CCDR são nomeadas pelo... E as câmaras. O presidente da CCDR não é nomeado pelo Governo. Mas a maioria do Conselho Diretivo da CCDR é nomeado pelo Governo. Ou seja, é uma estrutura que faz o que o terreiro do passo quer. O próprio Primeiro-Ministro disse em relação às CCDRs que elas eram o braço armado do Governo no terreno. Sim, do programa político do Governo e do projeto político do Governo. Ou seja, não é uma centralização, é uma decisão vem de Lisboa, vem do terreiro do passo, vem daquela que é a decisão do Primeiro-Ministro. Ele disse isso, o seu Primeiro-Ministro disse isso. Mas continua a haver um governo central acima do governo regionais, portanto a decisão tem que ir sempre de cima. Claro, mas não tem que haver um ponto de decisão intermédio. Esta é a razão. Claro. Mas se eles não tiverem capacidade de decisão, se apenas fizerem o governo central... Se nós dermos a capacidade de decisão às CCDRs, já não precisamos de avançar para uma regionalização, para governos regionais, assembleias regionais... Capacidade de decisão é que tem pessoas que, na sua maioria, são nomeadas diretamente pelo Primeiro-Ministro. Se eles não fizerem o que o Primeiro-Ministro quiser, elas são demitidas. É o que diz a lei atualmente. Tu tens um presidente da CCDR... Tem um ministro ou um secretário de Estado, quer dizer... É um simplismo, não. Desculpa, é um simplismo perigoso. Não, são nomeados pelo Governo diretamente. Os ministros também estão lá indicados pelo Primeiro-Ministro. Certo? E aceitam pelo Presidente da República. Os ministros, quando fazem... Os governos são eleitos, nós não vivemos numa democracia ainda. Quando o ministro não faz o que não segue uma ordem do Primeiro-Ministro, pode pois isso é o Primeiro-Ministro que tem que fazer a sua avaliação. Pode fazer mesmo em relação a um vice-presidente da CCDR que toma uma decisão. Não pode fazer isso em relação aos eleitos indiretamente, mas pode fazer em relação aos outros, que são a maioria. Tinha aqui uma provocação para o Carlos. O Luís Montenegro já disse que a regionalização não é para avançar, não é? Nesta legislatura, mas tem feito da reforma do Estado uma bandeira. Já vemos sinais dessa reforma? Isso é um trabalho sempre inacabado, é uma coisa que se vai fazendo ao longo do tempo e governo sim, não é. É mesmo isso. E governo atrás de governo. Portanto, acho que é preciso darmos tempo ao Ministro Gonçalo Matias para poder introduzir as mudanças que pretende. Portanto, é ainda cedo. Se na saúde nós já tivemos aqui alguns programas em que debatemos algumas das medidas da Sra. Ministra e do Governo, acho que nessa matéria ainda temos tempo para poder fazer essa avaliação. Ainda é cedo, sim. Muito bem, então mudando de tema, Patrícia, na semana passada falávamos aqui de uma limitação do acesso às redes sociais por parte dos jovens até aos 16 anos. Entretanto, esta semana o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, falou da possibilidade de se alargar a proibição do uso de telemóveis até aos alunos do 9º ano, não é? Portanto, nas escolas. Estamos a caminhar para uma imposição do Estado do uso do telemóvel nos jovens e adolescentes. Como é que vê esta questão que de repente entrou na ordem do dia claramente, em Portugal? Nós estamos a caminhar num caminho, ou seja, de imposição, porque é mesmo isso. Eu já aqui tinha dito, julgo que a semana passada, que uma coisa é nós percebermos que o uso de telemóveis de jovens nas escolas estão a ter consequências negativas naquilo que é o seu desenvolvimento social, com os colegas, e até naquilo que depois é os seus resultados escolares, não é? Porque tem sempre ali um foco de distração. Agora, esta foi uma medida que entrou em vigor há pouquíssimo tempo. Não é possível, à altura em que estamos, saber se foi positiva ou não, se teve impacto positivo ou se não teve. E, portanto, avançar... Mas aqui também devo dizer que o Ministro esteve bem quando disse que há a possibilidade, exatamente, de fazer um estudo, que há a possibilidade de se alargar esta proibição até aos alunos do 9º ano, depois de feito um estudo. Isto parece-me prudente. Fazemos um estudo a avaliar uma medida que está implementada, quando tivermos as conclusões, vemos o que é que fazemos, se avançamos, se não avançamos. Ora, coisa diferente é aquilo que foi aprovado na Assembleia da República a semana passada,
com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PSD, que é, não é a proibição, mas é a limitação de acesso às redes sociais e à internet no seu todo. Isto traz dois perigos. Não é a internet no seu todo. Redes sociais e alguns conteúdos das redes. Internet, portanto. Isto traz dois perigos, que é, primeiro, para se qualquer um de nós, que já não é jovem, lamento, já não estamos nessa idade, quisermos aceder a umas redes sociais, nós vamos ter vamos ter que utilizar a nossa chave móvel digital. Ora, eu sou totalmente contra usarmos a chave móvel digital, que é toda a nossa relação com o Estado, numa plataforma externa que não tem nada a ver com o Estado. Um Facebook, um Instagram, um X, mas isso é na generalidade. O que seja. Pode dar especialidade, isso pode ser alterado esse modelo de Mas o princípio é este, nós ainda não chegámos à especialidade, estamos a falar porque é o princípio, na proposta que foi apresentada e que foi aprovada para descer à Comissão para ser discutida na especialidade. Isto é o que temos neste momento. Isto é um perigo gigantesco. Isto é um ponto. Depois, isto sendo aprovado, desengane-se quem acha que os jovens não vão para as redes sociais. O que isto vai fazer é levar os miúdos para a dark web. E aí sim é um mundo 1000 vezes mais perigoso do que é atualmente as redes sociais. E não me venham dizer que um miúdo qualquer de 12, 13, 14 anos não sabe hoje em dia o que é uma VPN e não sabe utilizar uma VPN. Portanto, isto não vai resolver problema absolutamente nenhum. Vai causar outros problemas de segurança e vai expor crianças, porque nós sabemos, os miúdos hoje em dia mexem com muito mais facilidade nas tecnologias, na internet, do que nós. Parece que já nascem a saber isto. E, portanto, vai ser muito fácil para eles irem para a dark web e lá é onde está realmente o verdadeiro perigo. De todos os aspectos. É onde está o tráfico de armas, tráfico de pessoas, a pedofilia. Portanto, é isso que nós queremos para os nossos jovens. Não os queremos no Facebook e então vamos impedir que, se não têm 16 anos, não podem aceder ao Facebook. O que é que eles vão fazer? Vão para a dark web. Isto é expor os nossos jovens a problemas sérios e ameaças verdadeiras. Carlos, como é que vê... Já para não falar na censura que isto depois tudo representa. Como é que vê este cenário de limitações? Pegando o adjetivo da Patrícia, tem uma dark vision da situação, porque é verdade. A verdade é que é preciso ou não regular os conteúdos a que as crianças e os nossos jovens acedem à internet. É preciso regular esse mundo. Isso é o primeiro ponto. Depois o bom senso tem que imperar. Eu acho que este diploma foi importante ter passado com os votos da maioria dos deputados do hemiciclo. Agora vai para a especialidade, onde se pode limar todas estas matérias que a Patrícia aqui aflorou, e que admito que com um debate sério, ponderado, essas matérias relativas à proteção de dados, à invasão da nossa privacidade, que se possa chegar aqui a um modelo que defenda verdadeiramente as nossas crianças. Eu não tenho uma visão tão catastrofista desta situação. Acho que foi dado um bom passo, diagnosticou-se bem um problema que existe, que é sério, que deve ser regulado. Vamos para a elaboração desta legislação e agora o Parlamento a funcionar dentro das suas competências há de chegar naturalmente àquilo que se pede da lei, que ela seja justa e equilibrada, e eu estou certo que os deputados, tenho aqui dois, um à minha direita e um à minha esquerda, saberão dar o seu contributo para que todas essas matérias que nos preocupam, tanto o acesso desses jovens a conteúdos que são absolutamente perversos, como a garantia desse acesso com privacidade, ou desse não acesso com privacidade às redes sociais, que está garantido. Isso é que é o mais importante. Eu acho que é um passo positivo, mas há que terem atenção a esses aspectos que são muito, muito relevantes. Rui, deixa-me só dizer, desculpa que me esqueci, de falar nos pais também, porque os pais também têm aqui um papel fundamental. Sim, o controle parental é fundamental. Não é? Existe o controle parental e se os mas pais... também há muita pressão sobre os pais. Também há muita pressão sobre os pais. Quer aceder porque o meu amigo tem aquilo, quer aceder porque eu não tenho. Bom, mas isso... Todos nós fomos miúdos e todos nós dissemos, mas o meu colega tem, eu também dar instrumentos às famílias para poder fazer. É uma questão de também
também de educação. poderem regular. E se eu, enquanto mãe, achar que o meu filho de Os 13 telemóveis já anos não têm pode ter um essa app, mas smartphone, de conseguir regular. qualquer que seja a razão, eu não lhe dou um smartphone. Se é só para estar em contacto, para eu saber se qualquer coisa que aconteça, onde poder ligar, eu ofereço-lhe um telemóvel dos mais básicos, que ainda existem, de teclas, sem ligação à internet, quer dizer, mas isto já estamos no âmbito daquilo que é a decisão parental. E nós, quando estivermos a legislar... Aí sim nós não podemos ser impositivos. Mas a questão Isso seria Mas aqui só ouvir o Hugo para fechar o tema. Em primeiro lugar, nós temos um problema. Temos crianças e jovens com problemas psicológicos, com problemas de foro mental, por causa das redes sociais. Isso está mais que estudado e não vale a pena colocarmos essa questão. Também temos, obviamente, crianças e jovens que estão em risco por causa destas questões. E se esta proposta do PSD teve algum mérito, foi colocar este tema na mesa. E o PS viabilizou na Assembleia da República este debate, obviamente porque ele agora vai passar para a fase da especialidade, vai passar para um debate profundo, linha a linha, tentar-se encontrar as soluções. Agora, não vale a pena dizer que o problema não existe. Temos um problema concreto em relação a esta geração, temos jovens que estão com problemas por causa do uso abusivo de redes sociais e, obviamente, uma criança de 10 ou de 11 ou 12 anos não está preparada para defender-se para se expor a alguns riscos que eles têm. Ninguém está a falar de censura. Quer dizer, qualquer pessoa com mais de 16 anos, mesmo que esta lei fosse aprovada como ela está, podia aceder. Eu acho que ninguém defende aqui que um jovem, como uma criança de 12, 13 anos, não pode ter acesso livre à informação. Mas a informação, ninguém está a colocar restrições à informação, estamos a colocar restrições a conteúdos. E toda a gente sabe que as redes sociais têm muitas formas de colocar conversas, de colocar pessoas... A perguntar assim, algum de nós, eu sou pai também, deixava uma filha ou um filho nosso, tenho uma filha, mas deixava um filho nosso ou uma filha nossa com 10 ou 11 anos falar com um estranho? Certamente que não. Mas nas redes sociais já achamos isto normal e estamos a fazer censura se não permitirmos. E essa criança de 10 ou 11 anos não deve ser protegida disso? Mas o que estás a dizer faz todo o sentido. Da mesma maneira que no espaço físico os pais não deveriam deixar os filhos falarem com estranhos, no espaço digital a mesma coisa. Algum de nós deixa um filho de 10 ou 12 anos falar com um desconhecido? Certamente que não. Daí o mérito da proposta. A proposta tem que ser trabalhada, na especialidade, melhorada, certamente. Bem, entretanto temos de fechar o programa. Hugo, desafiava-o aqui numa espécie de minuto final, deixar-nos uma sugestão, uma proposta, um tema que não tínhamos falado aqui no programa de hoje. Eu ia voltar novamente ao tema, um tema que está muito relacionado com a questão ainda das intempéries, que é sublinhar o papel que os autarcas tiveram no terreno. Eu tive nas últimas semanas, enquanto deputado de Santarém, no terreno, falar com os presidentes de Câmara, com os presidentes de Junta. E queria dizer que, em momentos muito difíceis, foram uns completos heróis neste momento difíceis em que viveram. Por isso queria sublinhar o papel dos autarcas, de todos os partidos. Eu não vou aqui distanciar partidos, porque tiveram a capacidade de responder quando o Estado não respondia. Porque ainda hoje, no Distrito de Leiria, no Distrito de Santarém, temos milhares de pessoas sem eletricidade e sem comunicações. Um Estado que deixa milhares de pessoas sem eletricidade e sem comunicações é um Estado que não está a responder e que falhou. Alguma coisa falhou. Não estou a culpar este governo, nem estou a culpar ninguém em particular. Mas um Estado que deixa essas pessoas sem eletricidade e sem comunicações falhou. E os autarcas têm feito os impossíveis para responder a essas matérias. Patrícia. Eu trago uma reflexão sobre uma petição que deu entrada na Assembleia da República, mais uma, a pedir a ilegalização do Partido Chega. E a reflexão que eu queria trazer hoje aqui é em qual é a democracia em que nós vivemos, porque uma democracia pressupõe um debate de ideias livre, uma pluralidade de partidos políticos, cada um com os seus ideais, e é nesse campo que o Chega surge, é nesse campo que o Chega tem atuado, e temos agora um conjunto de pessoas que são as mesmas que no dia 25 de Abril descem alegremente à Avenida da Liberdade com os cravos ao peito, a gritar fascismo nunca mais. São essas pessoas que estão a patrocinar aqui, de alguma forma, o regresso a esse tempo sombrio, a um tempo de censura política, em que só são permitidos os partidos que o sistema entende que devem existir,
E isto é um risco enorme para a nossa democracia, para o sistema democrático como o conhecemos. Queria deixar essa nota que quem grita fascismo nunca mais são, na verdade, os verdadeiros fascistas. Muito bem. Carlos, vou-lhe trocar as voltas agora no final do programa, que nos últimos dias tem sido notícia em vários meios a sua candidatura à Distrital de Braga, até como um desafio à direção nacional do PSD de Luís Montenegro. É mesmo assim? Não, enfim, é uma visão que não posso acompanhar, naturalmente. Sim, é verdade, vou ser candidato à Distrital de Braga do PSD e é só mesmo isso. E, portanto, com tudo que isso encerra, com um contacto próximo com os nossos autarcas eleitos, com uma visão daquilo que deve ser a mobilidade no distrito, os territórios inteligentes, os desafios que, ao nível dos fundos comunitários, se colocam a todos os nossos autarcas, de apoio às nossas estruturas. É uma eleição interna que não tem nada a ver com qualquer leitura nacional e, portanto, olha, como é que lhe posso dizer isto de forma franca? Sou eu e as minhas convicções, sem me esconder atrás de ninguém, porque sempre fiz política dessa forma. Quem pensar o contrário e tiver uma leitura desse género é porque não entendeu que tipo de eleição está, que tipo de processo eleitoral está a ocorrer, ou não entende os processos democráticos dentro dos partidos, ou tem uma visão, enfim, um pouco deturpada daquilo que é uma organização livre de militantes. Eu não sou insuspeito a esse nível, sempre fui um homem livre na política e isso nunca me impediu de poder apoiar o meu partido quando ele governa. Muito bem, muito obrigado pela vossa participação. Este Zona Franca desta semana fica por aqui. Este episódio fica disponível no site do 24 Horas, no YouTube e no Spotify. Até para a semana.